20 de agosto de 2025. Avellaneda, um estádio que deveria ser sinônimo de futebol, vira cenário de pânico. Imagem de torcedores correndo, cadeiras quebradas, pessoas penduradas em alambrados, cenas que ninguém quer ver. O jogo entre Independiente e Universidade de Chile, pelas oitavas da Copa Sul-Americana, foi interrompido no início do segundo tempo, com o placar em 1-1. No agregado, a Laú estava à frente por 2-1. Mas a grande pergunta que todo torcedor faz agora é: quem vai se classificar? Hoje vamos destrinchar tudo isso. Vou explicar o que aconteceu nas arquibancadas, o que mostram as imagens, os cenários que a Conmebol pode aplicar e, claro, qual é o caminho mais provável para definir quem segue na Sul-Americana. Fica até o final porque a decisão envolve esportes, justiça e política, e pode afetar toda a competição. Primeiro, o momento da suspensão. O jogo estava tenso, como são muitos clássicos da América do Sul, com rivalidade e arquibancadas cheias. No começo do segundo tempo, a confusão começou em um setor da torcida. Rapidamente, a violência se espalhou. Pessoas corriam, havia quem tentasse ajudar, e outras imagens mostram feridos sendo atendidos. Diante do pânico, a arbitragem suspendeu a partida. Pouco depois, a partida foi cancelada pela organização. Era o imperativo da segurança. Segundo, as imagens e os relatos. Vídeos que circularam pelas redes exibem cenas fortes, e é importante dizer desde já, muitas imagens são perturbadoras. Vemos torcedores em choque, cadeiras lançadas, alambrados sendo escalados. Há relatos de dezenas de feridos e de prisões no estádio. Autoridades locais e forças policiais interferiram para controlar a situação. Em muitos casos, a sensação inicial é de descontrole. Quem estava no setor de visitante tentou se deslocar, houve brigas entre grupos e o clima virou caos. Terceiro, o aspecto esportivo. No momento da suspensão, a Universidade de Chile vencia o confronto no agregado. Havia vencido o jogo de ida por 1-0 e o segundo jogo estava 1-1. Logo, 2-1 no agregado para a Laú. Em termos estritos de resultado esportivo, até aquele ponto, a equipe chilena estava em vantagem. Na prática, isso já colocava a Universidade de Chile numa posição de vantagem para avançar às quartas de final. Mas aqui entra o quarto ponto, e é o mais complexo. A Conmebol não vai decidir apenas com base no marcador que estava no momento da paralisação. Existem precedentes, regulamentos e implicações jurídicas. 3 caminhos principais estão em aberto. Primeiro cenário, a validação do placar. A Conmebol pode optar por homologar o resultado parcial, ou seja, reconhecer o que estava em campo quando o jogo foi interrompido. Nesse caso, a Universidade de Chile avançaria automaticamente às quartas e o calendário seguiria sem alteração para as fases seguintes. É a solução mais rápida que minimiza o impacto logístico, mas só costuma ser aplicada quando as causas da suspensão não envolvem dolo ou negligência clara de uma das torcidas ou clubes. Segundo cenário, remarcação do jogo. A entidade pode decidir remarcar a partida para outra data, possivelmente em campo neutro com torcida única ou sem público, dependendo da avaliação de risco. Isso preserva a lógica esportiva de decidir os 90 minutos em campo, mas causa atraso na competição, custos administrativos e uma enorme dor de cabeça logística para clubes e organizadores. Também é uma solução que evita punições imediatas, enquanto se apuram responsabilidades. Terceiro cenário, sanções e WO extremo. Se as investigações apontarem que a violência foi iniciada ou incentivada por torcedores de uma das equipes, ou que houve omissão grave da organização local, a Conmebol pode aplicar sanções que vão desde multas, jogos com portões fechados, perda de mando, até a marcação de WO e a eliminação do clube responsável, dependendo da gravidade e da comprovação. Essa decisão seria a mais polêmica e pode desencadear recursos e batalhas jurídicas prolongadas. Então, qual é a tendência? Considerando o placar no momento da paralisação e a pressa natural para manter o calendário da Sul-Americana, a tendência inicial é que a Universidade de Chile seja vista como a favorita a seguir. Ela tinha vantagem esportiva clara quando o incidente aconteceu. No entanto, essa não é uma conclusão automática. A Conmebol costuma apurar imagens, relatórios policiais e relatórios de arbitragem antes de qualquer decisão. Se as provas demonstrarem que a violência foi provocada sistematicamente por torcedores de um lado, a balança pode virar.
Agora, vamos analisar as consequências para cada clube. Para a Universidade Chile, o cenário mais favorável é a validação do placar. Avançar às quartas de final significaria manter ritmo de competição e o planejamento técnico e financeiro. Mas existe um risco reputacional. Se for constatado o envolvimento de seus torcedores em atos violentos, o avanço pode vir acompanhado de severas punições, que afetam tanto a temporada quanto a imagem do clube. Para o Independiente, o dano imediato também é enorme. O clube vê seu estádio e sua cidade no noticiário internacional por imagens negativas. Independentemente da decisão esportiva, o Atlético pode ter de responder por falhas de segurança, coordenação com a polícia local, e pode enfrentar multas ou partidas com portões fechados. Além disso, a possibilidade de reivindicar a vaga por WO é incerta. Dependerá de provas contundentes de culpa da torcida adversária, algo difícil de obter de forma imediata. Além da parte esportiva, existe um impacto humano e social. Pessoas se machucaram. Isso exige investigação policial, assistência às vítimas e responsabilização criminal se houver delitos. A segurança em estádios volta ao centro do debate. Planos de evacuação, controle de acesso, setorização de torcidas, policiamento adequado são temas que não podem mais ser negligenciados. E o que isso significa para a Sul-Americana como competição? A entidade organizadora precisa equilibrar rapidez administrativa com justiça. Decisão precipitada pode gerar jurisprudência ruim. Demora pode chocar torcedores e prejudicar o calendário. A tendência é que a Conmebol conduza uma investigação calma, mas o peso das imagens e a pressão das redes podem acelerar o processo. E aí reside o perigo de decisões tomadas sob pressão e não com base em provas robustas. Então qual é, em resumo, a resposta que muitos querem ouvir agora? Com base no placar e na prática comum em casos onde o incidente é uma confusão isolada e não a comprovação imediata de culpa organizada, a Universidade Chile é a favorita a seguir na competição. Mas é fundamental repetir, a vaga ainda não está homologada. A Conmebol tem margem para outras medidas caso as apurações indiquem responsabilidade de torcedores, gestores do estádio ou de omissão de segurança. E agora eu quero ouvir você. O que você acha que a Conmebol deve fazer? Validar o placar e avançar com a Universidade Chile? Remarcar a partida? Aplicar sanções rígidas? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha para que mais gente acompanhe esse debate e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.